eu adormeci e por um instante eu me vi fora do meu corpo. E nessa saída, durante o tempo que eu estive fora do meu corpo, aconteceu algo extremamente importante e que eu jamais irei esquecer. Eu me vi em pé na janela do meu quarto. A janela estava aberta e a cortina tremulava ao vento. Eu olhei para o horizonte e havia uma nuvem gigantesca. Ela quase ocupava toda a extensão que eu podia enxergar. Mas não era uma nuvem como qualquer outra que eu já tenha visto na vida. Ela era diferente, muito diferente. Mas eu não prestei atenção na nuvem. Eu simplesmente estava olhando pela janela. E era um entardecer. De repente eu notei que as pessoas lá embaixo, na rua, elas estavam abandonando seus carros no meio da rua, de portas abertas, e todos corriam na mesma direção. Ônibus, as crianças que estavam saindo da escola, as pessoas voltando do trabalho a pé, todos corriam na mesma direção, na direção do pôr do sol e na direção daquela nuvem. Só que quando eu olhei novamente para saber para onde aquelas pessoas estavam indo, já não era mais uma nuvem. Aquela nuvem havia quase que desaparecido e no lugar dela havia uma imensa nave. Uma imensa nave-mãe. Imensa. Eu nunca vi nada daquele tamanho. E eu estava enxergando apenas uma borda dela. Quer dizer, a maior parte dela estava do horizonte para diante. E ela começou a emitir sons. E eram sons binaurais, que lembravam aquele som de trombetas, sabe? E aí a ficha caiu. Eu lembrei que há tempos atrás eu tinha amigos com os quais eu rompi a amizade por ignorância e estupidez de minha parte. Que eles diziam, eles pregavam, eles defendiam que um evento iria acontecer. Um evento no qual essas naves apareceriam na Terra e suas camuflagens seriam desfeitas. Elas se camuflavam de nuvens e apareciam ao pôr do sol e ao nascer do sol. E que essas naves estavam repletas de entidades, de seres de todas as raças do cosmos, que vinham para a Terra para auxiliar a humanidade em sua ascensão, em sua espiritualidade, em sua divindade. Eu ria da cara deles, eu ridicularizava. E nas redes sociais eu era o pior troll que poderia existir, porque eu debochava deles, entende? Como todas as pessoas afundadas na Matrix, eu era apenas mais um deles. E hoje eu me sinto envergonhado ao saber o quanto eu fui ignorante, o quanto eu fui estúpido e o quanto eu estava errado. Não assumir que a crença daquela outra pessoa tem um motivo. A crença daquela outra pessoa tem uma razão de ser. Ninguém começa a acreditar numa coisa de um minuto para o outro. Existe uma construção naquela crença que levou aquela pessoa a acreditar naquilo. E é necessidade de cada um, cada ser humano, cada ser vivo respeitar a crença daquele outro lá. E aquele som de trombetas
cessou. E de repente, dessa nave gigantesca, que eu calculo que tivesse o tamanho de um estado inteiro, começaram a sair naves menores, como se fosse um enxame de abelhas, né? Naves cromadas, no formato de um prato, né? É como se você pegasse um prato, colocasse em cima do outro, né? Aquilo ali. E elas voavam muito rapidamente, muito rápido. E saíram para todas as direções. Todas. E cada uma delas ia para um ponto específico, né, da cidade. Algumas para a prefeitura, outra para o museu, outra, né, para aquelas praças importantes onde as pessoas se reúnem, escolas, faculdades, creches. Cada uma foi para um ponto desses. Mas uma veio exatamente no meu campo de visão, na reta daquela janela onde eu estava em pé. Ela devia ter uns 9 metros de diâmetro, não mais que isso. E era perfeitamente lisa, era um cromado liso, perfeito, sem não havia nenhuma protuberância, era perfeito. E eu ouvi, eu não vou dizer que era dentro da minha cabeça, porque não era dentro da minha cabeça. Eu ouvi uma voz feminina, uma voz suave, tranquila, que eu poderia ouvir o resto da eternidade aquela voz e eu jamais iria me cansar dela. E eu tive a sensação mais do que absoluta naquele momento que eu conhecia aquela voz e que eu havia ouvido aquela voz milhões de vezes, centenas de milhares de anos atrás, e eu sabia que era a mesma voz, familiar. Uma voz feminina dizia: "Olá, nós somos seus irmãos mais velhos, pleiadianos. Nós podemos pousar e conversar um pouco?" E eu disse: "Sim, claro, por favor." E antes de pousar, uma voz masculina, grave, né, disse: "Você gostaria de saber qual a sua origem? De onde você veio, quem você é? A história real do seu planeta?" E eu disse: "Foi isso que eu busquei a minha vida toda. Por favor, eu faço questão de saber isso." Então, havia o terreno, né, um gramado, e neste gramado eles pousaram. No exato momento em que a nave encostou no chão, eu já me vi lá embaixo. Eu não lembro de ter descido a escada, não lembro de ter aberto a porta, não lembro de nada. Nenhum cachorro latiu. Eu só lembro de estar lá em pé diante daquela nave. E quando eu estava em pé diante daquela nave, parecia que ela era muito maior. Mas ainda assim, uns 9 metros. A parte superior, como se fosse o prato, né, com a boca para baixo, a parte superior levantou, se ergueu, né, alto, assim, 6, 8 metros de altura, e a parte inferior desceu até o chão e ficou como se fosse um tapete cromado no chão. Tipo isso. Ficou no mesmo nível da grama. Não ficou mais alto, nem abaixo dela. Ficou no mesmo nível da grama, como se fosse um tapete cromado em cima da grama. Redondo. E eles tinham cerca de 2,5 metros de altura. Ela era um pouco mais baixa do que ele. Eu calculo que tivesse uns 2,20 metros. Ele muito forte, muito musculoso, com cabelo liso, longo pela cintura. Olhos azuis, o olho bem maior que o nosso. E bem azul, azul escuro. Ela tinha cabelos crespos, né, ondulados pela cintura, um corpo perfeito de uma pessoa que cuida muito do corpo e olhos mais claros que os dele. Na verdade, bem claros. E eles disseram os seus nomes, tá? Ele disse que o nome dele era Salai. Ela disse que o nome dela era Kiala. Exatamente assim, Kiala, separado, né? Kiala. E que o sequestro da humanidade havia acabado. E que a presença deles ali era o início de uma era de ouro para a humanidade.
que era o início de uma era de grandiosidade em todas as áreas imagináveis e principalmente na área espiritual, na área do conhecimento e da divindade do ser humano, na área das descobertas e das revelações das grandes verdades que há tempos vinham sendo escondidas, camufladas ou contadas da forma errada para a humanidade. Que as doenças todas seriam exterminadas da Terra, não haveria mais doença, porque a doença é uma forma de pensamento criada, né? Bom, vocês sabem, né? E que ali, acima das nossas cabeças, sempre, ao longo da história, sempre houveram essas naves pleiadianas camufladas, durante todo o tempo da história, para garantir que as entidades hostis da Terra não exterminassem a humanidade, não exterminassem a Terra, não exterminassem a natureza, e para manter sempre um controle sobre tudo que acontece. E acontecia e vai acontecer. Durante todo o tempo que eles estiveram ali, foi como se eu sempre soubesse de tudo isso, entende? Como se eu fizesse parte daquele projeto todo que estava acontecendo ali, e eu realmente sabia, no fundo do meu coração, que eu realmente faço parte de tudo isso. E naquele momento eu tive uma certeza mais que absoluta, porque foi como se eu tivesse uma consciência, né, ultra poderosa, naquele momento em especial. Então ela se dirigiu para dentro da nave, daquele disco, né? E havia um painel que saía do chão no centro dele. O centro dele era uma esfera, exatamente uma esfera perfeita, transparente, translúcida, azul, que ficava flutuando ali. Ela diz que aquilo é o campo energético que mantém a nave flutuando, que mantém as polaridades equilibradas. E saiu um painel do chão. Naquele painel ela clicou em algumas coisas ali, que era como se fosse um gel, né, com acrílico transparente. E no céu começou aquela nave que eu vi no horizonte lá, era apenas uma das naves mãe. Quando ela clicou lá naqueles botões lá naquele painel, que não era um botão, era um painel apenas, outras naves que estavam acima da nossa cabeça e adiante, em todas as direções que se olhasse, começaram a desmanchar aquela camuflagem também. E ele disse que isso aconteceu em todo o planeta ao mesmo tempo. Quando ela fez aquilo ali, todos os outros das outras naves fizeram a mesma coisa. E em todo o planeta ao mesmo tempo, as camuflagens das naves-mãe se desfizeram. E eu pude ouvir muito nitidamente, em som audível, como se fosse uma comemoração daquela virada de ano, sabe? Ou no final de uma grande Olimpíada, uma Copa. Todo mundo gritando ao mesmo tempo, festejando. Vibrando, né? E aí eu pensei, agora a Matrix acabou. Não tem mais, acabou, tá? E aí eles, claro, eles sabem tudo que a gente pensa, né? Então o Salai, ele falou, ele disse assim, ó, nesse exato momento, em todo o mundo, estão acontecendo prisões em massa de seres escuros, nocivos, não só no plano astral, como no plano físico, no éter, no plasma, e políticos corruptos, criminosos de toda espécie, né, terão um julgamento justo, alguns serão levados para o Sol Central, nesse exato momento. E é assim. E nesse mesmo exato momento, todos os bancos do mundo, tá, estão recebendo quantias inimagináveis de dinheiro. E não é o dinheiro que a gente conhece agora. É um dinheiro que não tem, nunca, jamais vai entrar em crise, nunca vai entrar em colapso, porque é impossível. Rastreado pelo ouro.
Quanto maior o planeta e maior a quantidade de ouro desse planeta, mais vale o dinheiro dele. É assim. E nunca, jamais vai acabar. Porque o ouro nunca vai sair do planeta. Porque não tem necessidade. Porque cada planeta alcançou essa era de ouro e a Terra foi o último planeta a ser liberto e o último planeta a alcançar essa era de ouro. E então, naquele painel que abriu no interior daquela nave, é como se ele tivesse saído da nave e tivesse ficado na nossa frente, imenso, de uns 3 metros por 2, talvez, né, na horizontal, e começou a passar o que estava acontecendo nos outros países, a reação das pessoas com as naves, os pleiadianos descendo lá, outras raças também, sirianos, andromedanos, felinos, e cada país, né, da Terra, com a sua crença, cada entidade daqueles países, né, se apresentando dentro da crença daquelas pessoas que estavam lá. E as prisões acontecendo, tudo passando ali. E eu sabia, para mim, na minha consciência, no meu íntimo, que aquilo realmente estava acontecendo. Não era um painel, não era uma gravação, não era um filme, não era um vídeo. Aquilo estava acontecendo naquele exato momento, era real. Não tinha ninguém tentando fazer a minha cabeça para eu acreditar naquilo. Eu sabia. É como se a minha consciência fosse absoluta em tudo. Em tudo. Eu sentia tudo e todos ao mesmo tempo, como eu sinto a minha pele. E nesse momento, eu pensei, onde está a minha família cósmica? E no exato momento em que eu terminei de pronunciar no meu pensamento a palavra cósmica, surgiram várias entidades na minha frente, atrás de mim, ao meu lado direito, ao meu lado esquerdo. Várias pessoas, várias entidades, espíritos e seres que são a minha família cósmica real. E é óbvio que eu me emocionei muito naquele momento, né? E é natural, e eles me abraçaram, todo mundo se abraçou, E eu disse, então, acabou. A gente está voltando para casa. E aí, a pleiadiana, ela disse, você já se viu? E eu não tinha parado para pensar nisso, entende? Então, me ocorreu me olhar. E naquele painel na minha frente ali, ele parou de mostrar o que estava mostrando e começou a mostrar nós ali. E eu vi aquele ser imenso, de uns 3,5 metros de altura, com a pele azul, com o rosto felino, muito musculoso, muito forte, muito alto. Eu vi aquele cara do Avatar na minha frente, só que muito mais musculoso, como se fosse mais que o Pantera Negra. E era eu. Eu sou aquilo ali. E nesse momento eu já não tinha mais o meu corpo físico, não tinha mais aquele corpo que eu estava lá em pé na janela. Eu assumi aquela forma ali. E eu sabia que era eu, aquele era eu. Esse corpo físico aqui é a roupa que eu uso para trabalhar nessa dimensão. É como se fosse o macacão da firma, entende? E quando a gente vai dormir, a gente deixa, é como se tu chegasse em casa, colocasse teu macacão no cabide, vai colocar tua roupa de ficar em casa, de sair, de passear, de ir no restaurante, que é o seu espírito real, o seu eu real. E o meu eu real tem 3,5 metros de altura, é azul, é felino, sou eu. Todos nos abraçamos, né? Os pleiadianos entraram para a nave deles, decolaram. E todas as entidades que estavam ali da minha família cósmica evaporaram como se fosse uma neblina e foram para a nave mãe que estava acima de nós. Os meus vizinhos, todas as pessoas que estavam na rua ao mesmo tempo, olhando aquilo e conversando com os pleiadianos que estavam lá também, dentro do quintal deles e no meio da rua e na praça, eu via eles, os meus vizinhos, meus amigos, meus parentes, na forma original deles.
E nunca me passou pela cabeça que o meu vizinho fosse um pleiadiano, que o outro vizinho era um felino, e estavam todos ali. Todo mundo estava bem, legal, entendeu? E nesse momento eu pensei, tá, e agora eu sou grandão, tô aqui, né, 3,5 metros de altura, como é que fica agora, né? E aí começou a sumir tudo. Sumiu as casas, sumiu a minha casa, sumiu a casa, sumiu, desapareceu tudo e ficou tudo plano, como se fosse um holograma. Tudo plano, tá? Como se fosse uma tela de holograma de computador para construir alguma coisa dentro do computador. E aí caiu a ficha. As pessoas brigam, discutem, ficam inimigas umas das outras, caluniam as outras, mentem, têm sentimento de nojo, de asco pelo outro. Mas ninguém sabia que a gente estava dentro de um programa de Matrix. Dentro de um programa, de um holograma. Criado justamente para isso, para testar até que ponto você pode encontrar a sua luz interna sozinho. Se ninguém te dá o resultado, o gabarito da prova. E nós, todos nós aqui, e quem está ouvindo este áudio, e ouviu até esse momento agora, alcançou isso, venceu. Não importa o que aconteceu lá no passado, aconteceu lá, não afeta mais agora. O passado não existe, é uma matrix, é um holograma. Não existe passado, futuro e presente num holograma, só existe o agora, só o agora. Então o que se faz nesse agora é o que vai valer para o futuro todo e o que valeu para todo o passado. Não importa o que aconteceu lá, ficou lá. Não pode afetar ninguém agora. E as pessoas brigam, discutem por política, por futebol, né? Isso é bizarro. Discutem se a Terra é plana, se a Terra é esférica, não importa. É um holograma. O holograma vai fazer o que você quer que ele faça. É para isso que ele é criado. E é isso que é o mágico de tudo isso, entende? Se você acredita em uma coisa, ela vai se materializar. Para o pessoal da Terra plana, a Terra é plana. Para o pessoal da Terra esférica, ela é esférica. E vai ser as duas coisas, porque é um holograma. Então, caiu a ficha de que não dá para brigar, discutir por nada, porque tudo é um holograma. Você não pode ser inimigo de ninguém, nem odiar ninguém, porque você é ele e ele é você e vice-versa. E todos são a mesma fonte, tudo é igual. E essas raças só estão lá, nessa evolução absoluta, da quinta dimensão para cima, porque eles descobriram isso, que a gente está descobrindo agora. Então, depois de saber disso, discutir por futebol, discutir por política, discutir por ciúme, inveja, é a maior estupidez que um ser humano pode cometer. O evento é justamente isso. Chegar nesse ponto de consciência, de saber que tudo é um holograma e que as criaturas se agridem por ignorância e egoísmo. A sabedoria é justamente saber que todos nós somos o mesmo. Que eu sou o meu irmão e ele sou eu. E se eu agredir a ele, eu estou agredindo a mim e a Deus, a fonte, o átomo. Não importa o nome que se dê. E enquanto eu estava observando essa linha plana, e começaram a surgir outras construções, outras coisas que eu nunca tinha imaginado na vida. Com tecnologias que eu nunca vi em lugar algum. Começaram a ser erigidas pirâmides e semi-pirâmides e prédios altíssimos de extremo bom gosto e tudo como... E é uma Dubai ultramoderna que se formou ali, tá? E aí que eu percebi que a evolução de uma dimensão para outra é isso. É uma mudança de holograma. O holograma ficou mais moderno, ficou melhor. As coisas negativas que haviam no holograma anterior não existem mais. Daqui para frente, coisas boas, luz, bondade, amor incondicional. As pessoas se ajudando, participando uma da vida das outras. Você é bom em uma coisa, ensina para o outro é bom em alguma coisa, ensina para você e assim vice-versa. Não existe mais dinheiro, o dinheiro não funciona do mesmo jeito. São trocas e todo mundo tem tudo, não falta para ninguém porque são trocas. Sistema perfeito.
absolutamente perfeito. E então, nesse meio tempo em que eu percebi tudo isso, começaram a aparecer as pessoas que no passado eu havia tido algum tipo de problema com eles. Nós, por algum motivo, discutíamos. E aqueles meus amigos que falavam no evento estavam ali. E eram entidades, um pleiadiano, um andromedano, um siriano, vários, de várias raças que eu nunca tinha visto na minha vida. Estavam ali. E vieram, a gente se abraçou, chorou, pediu desculpas e tudo mais, perdão, e estava tudo perdoado, já estava perdoado, mas a gente tinha que ter aquela certeza, entende? E aí eu ainda disse, olha a coisa, física, a gente ainda está preso lá, E todo mundo deu risada. E agora a gente sabe que isso é o evento. Isso que aconteceu é a quinta dimensão. Isso é o amor incondicional. E isso é o que a gente tem que fazer. E é o que a gente tem que pregar. E é o que a gente tem que ensinar para os outros. Enquanto os canais estão discutindo uns com os outros, acusando aos outros, correndo atrás de inscritos e querendo ganhar com aquilo e faturar, tem que estar unido, entendeu? Se unir, todo mundo. Se unir, olha, cara, vai lá no canal do fulano, assiste lá, entendeu? Ajudar uns a ajudar os outros. O canal que está lá em cima ajuda o que está lá embaixo, o canal que está lá embaixo pede ajuda para os outros, vai indo. Vamos levar isso aí para mais gente, as pessoas têm que saber que é assim. E que foram enganados. A humanidade foi sequestrada, foi iludida, mentiram, mutilaram o cérebro das pessoas. As pessoas têm que saberem disso. Para que não fiquem brigando por picuinhas, coisas pequenas, entende? Da Matrix. O julgamento é o que atrasa a humanidade. O termômetro que define a aparição dessas entidades aqui, fisicamente, junto da gente, é justamente isso. É a massa acordar, despertar e se dar conta que foi iludida, enganada. E poder voltar à sua essência primordial de luz, que é o que a gente é de verdade. Então, as naves se afastaram e cada um de nós foi como se puxado, cada um para sua raça, cada um para sua família cósmica, como se fosse puxado. E a Terra ganhou um novo holograma, muito mais moderno, muito melhor, sem doenças, sem problemas, sem discussão, sem política, sem dirigentes, sem nada disso. E assim é.